Boa noite, pessoal, seus lindos. Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios para começar mais uma aula de direito processual penal. Nesse caso aqui, a gente vai continuar o que começamos ontem, né? A gente vai continuar ali a nossa aula de procedimento do Tribunal do Júri, tá? E assim, hoje nós temos uma missão, que é terminar aquele nosso material e falar um pouco de apelação no Tribunal do Júri. Avisando vocês aqui no grupo que estamos começando. E vamos embora. A tia tá levemente, eu acho que eu tô ficando dodói, certo? É por isso os olhinhos, é por isso o nariz. Então, eu vou pedir para vocês ignorarem esse elemento específico, né? Graças a Deus a aula tá sendo online, então não tô passando germes para vocês. Mas vamos embora, sem a menor perda de tempo. Gente, deixa eu só verificar aqui, localizar onde foi que a gente ficou. Nós ficamos pendentes da questão número 6, né, que é a peça prático profissional. Essa que tá aparecendo aí na sua tela, perfeito? Então a gente vai puxar um pouquinho dela aqui para falarmos sobre essa peça em específico, certo? Então vamos lá. Sem nenhuma perda de tempo, falamos ontem do procedimento do Tribunal do Júri, iniciamos aí falando sobre a competência do Tribunal do Júri, falamos sobre o procedimento em si, a sequência dos atos processuais, e hoje, aliás, perdão, ainda na sequência dos atos processuais, falamos sobre pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolução sumária, dos recursos cabíveis de cada uma dessas decisões, né? Demos aquele macete lá que de decisão que começa nessas quatro, dentre essas quatro, decisão que começa com consoante, o recurso vai começar com consoante também. Então, pronúncia, desclassificação, rese. E a decisão que começa com vogal, o recurso também vai começar com vogal, né? Nós temos aí a impronúncia, a absolução sumária, das quais cabe apelação. Vamos embora aqui para essa questão número 6, para falar um pouquinho sobre essa história aqui do Túlio, certo? O Túlio, nascido em 1 de 96, primário, começa a namorar com a Joaquina. E aí, essa Joaquina é uma jovem que recém completou 15 anos. Recém completou 15 anos. A gente vê namoro com uma jovem muito jovem, a gente já pensa em estupro de vulnerável, mas vamos lembrar que o 217A fala que pela idade é vulnerável o menor de 14. Então não seria nem 14, é 13 anos, 11 meses e 29 dias para baixo. Logo após o início do seu namoro, ainda muito apaixonado, é surpreendido pela informação de que a Joaquina estaria grávida do seu ex-namorado, o adolescente João, com quem ela mantivera relações sexuais. Joaquina demonstra toda sua preocupação com a reação de seus pais diante dessa gravidez quando tão jovem, e em desespero solicita a ajuda de Túlio para realizar um aborto. Diante disso, no dia 3 de janeiro de 2014, em Porto Alegre, Túlio adquire remédio abortivo, cuja venda era proibida sem prescrição médica, e o entrega para a namorada. Então, ele adquire um remédio abortivo e entrega para a namorada, que de imediato passa a fazer uso dele. Joaquina, então, desculpa, expele algo não identificado pela vagina que ela acredita ser o feto. Os pais presenciam os fatos e levam a filha imediatamente ao hospital. Em seguida, comparecem à delegacia e narram o ocorrido. No hospital, foi informado pelos médicos que, na verdade, Joaquina possuía um cisto, mas nunca estivera grávida e que o que for expelido não era um feto. Guarda essa info bem aqui. Joaquina é informada no hospital que ó, aqui no hospital, o que ela expeliu era um cisto, certo? Mas ela nunca esteve grávida e o que foi expelido não era um feto. Após investigação, no dia 20 do 1, rápido, hein? 20 do 1 de 2014, Túlio vem a ser denunciado pelo crime do artigo 126 caput, combinado com o artigo 14.2, ambos do Código Penal. Aqui seria o delito de aborto
praticado por terceiro, com o consentimento da gestante. Com o consentimento da gestante. Se tem o 14 e 2 junto, é na modalidade tentativa. Certo. Perante o juiz do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre. Joia, tá certo, né? Aborto vai para o júri porque é crime doloso contra a vida. Não sendo oferecido ao Túlio qualquer instituto despenalizador, apesar do protesto da defesa. A inicial acusatória foi recebida em 22 de 1 de 2014. 22 de 1 de 2014. Durante a instrução da primeira fase do Tribunal do Procedimento Especial, são ouvidas as testemunhas e Joaquina, assim como interrogado o réu, todos confirmando o ocorrido. As partes apresentaram alegações finais orais e o juiz determinou a conclusão do feito para a decisão. Antes de ser proferida a decisão, mas após manifestação das partes em alegações finais, foi juntado aos autos o boletim de atendimento médico de Joaquina, no qual consta, até vou marcar isso aqui, foi juntado aos autos, sempre acontece isso, né? Juntado aos autos o boletim de atendimento médico de Joaquina, no qual consta a informação de que ela não estivera grávida no momento dos fatos. A folha de antecedentes criminais de Túlio, sem outras anotações, e um exame de corpo de delito, que indicava que o remédio utilizado não causou lesões na adolescente. Com a juntada da documentação, de imediato, sem a adoção de qualquer medida, o magistrado proferiu decisão de pronúncia nos termos da denúncia, sendo publicado na mesma data, qual seja 18 de junho de 2018, segunda-feira, ocasião em que as partes foram intimadas. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Túlio, redija a peça jurídica cabível diferente do habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando que todos os dias de segunda a sexta são úteis em todo o país. Vamos lá. Ao Túlio, né, o magistrado proferiu decisão de pronúncia. Então, da pronúncia cabe reze. Eu já sei que a minha peça é um reze. Fundamento legal, artigo 581, inciso 4 do CPP. Se é reze, eu vou lembrar logo que além da questão da tempestividade, eu vou colocar logo na peça de interposição o juízo de retratação, porque o reze, o agravo e a carta testemunhável, neles existe a possibilidade do juiz, verificando, olhando assim o recurso, será que eu quero voltar atrás na minha decisão? E ele pode fazer isso no prazo de 2 dias. Artigo 589 é que está o juízo de retratação. Artigo 589 do CPP. Vamos logo, já estamos aqui, né? Prazozinho do reze é de 5 dias, né? A tempestividade. Vou até puxar aqui. Tempestividade. Artigo 586, né? Recurso voluntário, prazo de 5 dias. 586 do CPP. 5 dias. E já que temos 5 dias, eu vou passar um pouquinho mais para baixo, que eu acho que tá no meio. Tava. Aqui nessa questão da tempestividade, eu vou logo contar. Segunda-feira, ele foi intimado, dia 18 de junho de 2018. Então, 18 segunda não conta. 19 terça. 20 quarta. 21 quinta. 22 sexta. Seria o sábado, né? Mas só que o sábado não conta prazo, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Então, vamos lá. 19, 20, 21, 22, 23. Só que 23 é sábado, 24, 25 de junho de 2018. Eu não fiz o segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas eu vou fazer, porque eu recomendo
que você faça lá na sua folhinha de rascunho. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, vamos lá. Intimado na segunda, não conta a segunda. 1, 2, 3, 4, 5. Não conta sábado, não conta domingo. Vamos para o próximo dia útil subsequente, dia 25/6 de 2018. Então tá. Até aqui, ok. Já temos prazo, já temos juízo de retratação, já temos a peça, o fundamento legal. Só aqui, negada, a gente já tem 0,40, porque a gente identificou o fundamento legal da peça, 0,10, juízo de retratação. Geralmente vai funcionar ali entre 0,10 e 0,15, certo? Então a gente vai ali já puxando aquelas pequenas sementinhas de ponto, tá? Os dias de retratação vai de 0,10 a 0,30, geralmente 0,30, tá? Então, assim, juiz de retratação, 0,30. Com base no artigo 589 do CPP, já temos 0,40. Então, a gente já tem meio ponto aí. Aliás, 0,60, né? Por causa do prazo também, pronto. 0,60. Show de bola. Falta só o restante dos pontos da peça, né? Aí, joia. Vamos atrás a hora. Gente, cliente, uma hora dessa. Tudo. Eita. BO. Não, mas não é flagrante, gente. Tá tudo de boa. Vai dar certo. Já já eu falo com essa querida. Aí, galera, a gente vai agora para as nossas determinações iniciais, né? Inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte: vamos verificar. Eu tenho quase certeza que aqui a pena do 126 é uma pena de 1 a 4 anos. E aí, menos a tentativa, menos pelo menos 1/3. Vocês repararam que veio a data de nascimento do Túlio? Então, a gente já sabe que se o Túlio praticou um fato em 2014 e ele nasceu em 96, nós temos aí 96, em 2016 ele teria 20 anos. Em 2014, ele tinha 18. Ele nasceu no dia 1º de janeiro, né? No dia 3 de janeiro foi quando ele adquiriu o remédio abortivo. Então, a gente tem aqui, olha só. Opa! Então, a gente tem aqui uma pessoa de 18 anos na data do fato. Vocês acham que é por acaso que trouxe a idade dele? O Túlio tinha 18 anos na data dos fatos. Vamos pegar a pior hipótese, né? 4 anos menos 1/3 desses 4 anos. 4 anos vezes 12 meses. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. 48 dividido por 3 vai dar... Deixa eu pensar aqui quanto que vai dar. 48 por 3. Isso aí, vai dar mais ou menos uns 16 meses. Posso estar errada, mas é 16 meses. Então, a gente faz 48 menos 16. Isso aqui eu tô pegando a pena de 4 anos, transformando em meses. Vou retirar 1/3, que é o menor benefício da tentativa que o juiz pode dar para ele, né? Nós estamos na teoria da pior hipótese, não tem pena ainda. 48, 8 menos 6, 2, 4 menos 1, 3. 32 meses. 32 meses, isso em anos dá quanto, hein? 32 meses, 24, 2 anos e um pouquinho. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 2 anos e 8 meses. Show de bola. A pena na pior hipótese que o Túlio enfrenta, vou colocar aqui,
é a pena na expectativa, né? A pior hipótese. A gente tem aqui 2 anos e 8 meses. Vamos ver no artigo 109 em quanto tempo prescreveria uma pena de 2 anos e 8 meses? 109. Se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior, não excede a 2. Não, não é isso. Se o máximo da pena é superior a 2 anos, não excede a 4, 8 anos. Essa pena aqui, de 2 anos e 8 meses, prescreve em 8. Só que prescreve em 8 para os mortais, né? O querido tinha 18 anos na data dos fatos, então, na verdade, não prescreve em 8. Prescreve em 4 anos. Olha só, rapaz, vamos ver se nós temos 4 anos dentro desse processo, em algum intervalo em que não teve causa interruptiva nem suspensiva. Bom, não teve nenhuma causa suspensiva, nada do artigo 116, ele não foi citado por edital e sumiu. Então, vamos contar do dia do recebimento da denúncia, que está bem aqui, até o dia da pronúncia, 18 de junho de 2018. Tem 4 anos aqui? Tem sim. Decisão de pronúncia publicada no dia 18 de junho de 2018. Nós teríamos 4 anos aqui entre 22 de 1 de 2014 e 21 de 1 de 2018. Então, primeira OBS aqui. Nas nossas razões, vou colocar aqui embaixo. Razões. Primeiramente, nós vamos anotar que ocorreu prescrição, PPP, né, porque não tem sentença ainda, prescrição da pretensão punitiva. Eu vou lembrar do 115, porque contou pela metade, né? Baixou pela metade o prazo prescricional dele. Eu vou me lembrar do artigo 109, inciso... Qual foi o inciso que eu falei? Inciso 4, que eram 8 anos. 8 anos dividido para 2 por causa do 115. E eu vou botar o lapso temporal. Qual o lapso temporal? Que entre o recebimento... Opa! Eita, como tá errando hoje. Que entre o recebimento da denúncia e a pronúncia passou mais de 4 anos. No caso dele, prescrever em 4. Passou mais de 4 anos, o crime está prescrito. Beleza? Tranquilo? Certo. Primeiramente, eu vou pedir requerimento de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com consequente extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso 4, né? Eu já falei, prescrição, a gente vai, é uma causa extintiva da punibilidade, então eu vou sempre citar o 107, inciso 4. Extingue-se a punibilidade do agente pela prescrição, certo? Eu vou explicar para o juiz que a prescrição ocorreu porque entre o recebimento da denúncia e a pronúncia foi ultrapassado o prazo de 4 anos, né? O prazo seria de 8 anos, mas como o réu, a data do fato, tinha menos de 21 anos, não é 18, tá? Porque ele tinha 18, mas a gente vai dizer que ele tinha menos de 21 anos, o prazo prescricional se conta pela metade, certo? Então, primeiramente isso. Segundamente, a pena era de mínima de 1 ano, certo? Aqui a gente já está em 2018, mais ou menos. Vamos fazer para hoje, certo? Vamos fazer para hoje. Qual era esse exame aqui mesmo? 28º. Eu vou fazer nos termos de hoje. Pede também a ANPP. Ah, professora, o que que eu vou dizer acerca do ANPP? Primeiro, que se ele não foi proposto e não houve explicação a esse respeito, a gente tem um problema, um problemão, certo? Por quê?
ou ANPP ou sursis processual. ANPP é o 28A do CPP. Sursis processual, artigo 89 da Lei de Juizados. Artigo 89 fala que a pena mínima tem que ser até 1 ano. Até 1 ano, pena mínima. E a NPP, né? Porque, bom, cabe a NPP, cabe sursi processual. Deixa eu só ver se eu não tô falando nenhuma bobagem, porque, segundo a minha memória, minha fresca consciência, que nem diz o Bebel de Gereissati, o ANPP só é impedido se couber transação penal, não se couber sursis processual. Então, calma aí. Artigo 28, não se aplica, parágrafo 2º, não se aplica o caput deste artigo, se for cabível, transação penal. Porra, cabe os dois. Acertei. Cabe os dois. Então, cabe a NPP, cabe sursis processual. Você pode pedir a nulidade em razão do não oferecimento dos dois, tá? Nesse caso. Tô falando numa prova que você faria amanhã, certo? Numa prova que você faria atualmente. Na época, eu acredito que a gente não tinha ainda, apesar de ali na época, né? A gente estava ali em 2018, entrando em 2019, se eu não me engano. Então, a gente não tinha ainda a NPP, mas a gente já tinha sursis processual. Salvo engano, no gabarito dessa prova já tinha sursis processual, mas não tinha a NPP. Hoje, você vai pedir os dois. Ah, professora, e se fosse um crime, não era questão da pena mínima, mas ele estava dentro do juizado, ele era até 2 anos, então você ia pedir transação penal, tá? Você ia pedir transação penal. Então tá, só não ia pedir no júri, porque o juizado não, a única coisa do juizado que se aplica no júri é o sursis processual mesmo. Mas vamos lá. Além disso, ainda tinha um outro problema. Eu vou até botar aqui. Além disso, ainda tinha um outro problema. Qual era esse problema? A gente teve uma juntada de documento ao qual a defesa não teve acesso antes das alegações e não se manifestou antes da pronúncia. O documento apresentaram as alegações, o documento foi juntado, o juiz não abriu prazo para a defesa se manifestar e ignorou, seguiu o baile. Então, quando a defesa não pode se manifestar sobre alguma coisa, ou não pode fazer algum questionamento justo, ou não pode, né, falar, se pronunciar sobre alguma coisa em geral, a gente chama isso de cerceamento de defesa. Deixa eu ajeitar isso aqui. A gente chama isso de cerceamento de defesa. Certo. Cerceamento de defesa, sempre artigo 5º, né? Autodefesa contraditória, inciso LV da Constituição Federal. Você não vai precisar lembrar de tudo isso de cabeça, tá? Eu tô passando rápido, mas você vai atrás no seu vade-mecum. Aí, beleza. Nós temos violação do contraditório, o juiz não deu vista às partes, certo? O juiz decidiu, esse é todo o problema. O juiz decidiu, após uma juntada de documentação, sem dar vista às partes, sem dar às partes o direito de verificar isso daí e se manifestar sobre. Res pronúncia, crime possível, na dúvida joga tudo, exatamente, Wendel. Eu vi aqui agora. Pronto, voltando para cá, porque eu parei para ver o chat. Sem dar vista às partes. Certo, beleza. Artigo 5º, inciso LV, como sempre. Na dúvida também joga o do devido processo legal, tá? Devido processo legal sempre também pode rolar. Show. No mérito. Vou colocar aqui do outro lado. Não, vou não, porque não tem. Mérito. A tese de mérito é uma só. Tá confirmado que foi ele que fez, inclusive ele mesmo confessa. Então não tem como o juiz não se convencer da autoria, certo?
Logo, a gente não vai ter uma decisão de impronúncia, não vai ter uma desclassificação, porque não comporta o caso. E a gente não quer a pronúncia. Então, o que resta pra gente é uma absolução sumária. Como o Wendel já colocou aqui nos comentários, essa absolução sumária, ela vai ser com base na tese de como é que diabo eu estou sendo acusado de aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante, se essa gestante não está e nunca esteve grávida. Então, é impossível ela abortar um feto que ela não carregava dentro do seu ventre. Logo, crime impossível. Crime impossível. Lembrando que o crime impossível está no artigo 17 do Código Penal. Crime impossível por quê? O problema era o meio? O problema era o remédio? Não, o problema não era o remédio. O problema era o feto que nunca poderia ser abortado porque ele não existia. Então, o problema desse crime impossível é o objeto. Deixa eu colocar outra cor. O problema desse crime impossível é o objeto. A absoluta impropriedade do objeto. Aí você vai explicar. Houve absoluta impropriedade do objeto, no caso, porque a Joaquina não estava grávida quando foi praticada a ação, né, que visava, que realmente intencionava causar o aborto. Lembrando, isso aqui, se é crime impossível, vai gerar um fato atípico. Eu tô no meio, não tô? Tô, claro que eu estou. Então, peraí. Pronto. Vai gerar um fato atípico. Se gera um fato atípico, nós demos a dica, né? Fato atípico, a absolução sumária vai ser no 415, inciso 3 do CPP. Vamos, né? Zoom out para eu poder fazer o print. Se bem que vocês se entenderem esse rabisco todo aqui, vocês estarão de parabéns. Peraí, deixa eu dar uma arrastadinha aqui pra gente encaixar melhor. Eu tô tirando print, tá, pessoal? Provavelmente vocês não estão vendo, mas eu estou tirando print pra mandar no grupo. Ai, poxa. Tem que tirar de novo, que deu errado. Pronto. Print no grupo. Lembrando que eu vou salvar hoje e vou mandar pra vocês. Tranquilo, gente, passamos por essa parte, fizemos aí todo o esqueleto dessa peça para que vocês possam, né, redigir esta questão. E aí eu tenho uma sugestão para vocês, certo? Amanhã é dia de simulado, correto? Correto. Então, já que amanhã é dia de simulado, eu proponho a vocês, nós temos 5 e 6 peças e nós temos 4 questões. Escolham uma das peças, eu vou até colocar aqui nas notas para depois eu mandar para o grupo de vocês. Simulado 3 do 10. Escolham uma das peças. Escolham uma das peças do material de procedimento do júri e façam as 4 questões. Eu sei que vocês já têm as respostas dessas 4 questões, porque inclusive eu vou mandar para vocês. Mas lembrem-se que tudo aqui é sobre adequar a redação de vocês, certo? Não necessariamente conteúdo, até porque conteúdo a gente está passando aqui e eu acredito que vocês também estão estudando em casa. Não sei que horas vocês estão fazendo essa mágica, mas eu acredito, né? Tenho fé que vocês estarão estudando em casa. Mas é sobre. Boa noite a todos e todas e todes, inclusive o Anchieta que deu boa noite cedinho e eu não falei com ele. Boa noite, querido. Vamos lá, então vamos falar de sentença condenatória e apelação, né?
Vamos lá, a partir do momento em que um réu é submetido a esse julgamento no tribunal do júri, ele vai ter a possibilidade de, não só ele, mas também o Ministério Público vai ter a possibilidade de apelar, certo? De uma decisão condenatória ou de uma decisão absolutória. Desculpa, a gente tá foda do nariz aqui. A partir desse momento que o réu é condenado ou absolvido, todas as partes, para todas as partes surge o direito de apelar, certo? Agora, claro que deve haver interesse processual. É meio contraditório, por exemplo, que de uma decisão absolutória a defesa recorra. Por quê? Porque se ele foi absolvido, poxa, para que você está recorrendo? Agora, numa decisão condenatória, o MP pode recorrer? Pode. Às vezes ele queria uma pena um pouquinho maior e ele acha que houve um erro no tocante às dosimetria da pena. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas fato é que as partes, o MP, o assistente, o réu ou mesmo o querelante, se é o caso de queixa subsidiária, podem apelar da decisão, desde que o caso se enquadre em uma dessas situações aqui, previstas no artigo 593, inciso 3 do CPP. Eu vou até colocar um óbvio aqui, para vocês também lembrarem do artigo 598 do CPP. O artigo 598 é aquele que fala da apelação subsidiária, certo? Que é a apelação da qual pode se utilizar a família da vítima, mesmo que ainda não tenha se habilitado como assistente. Ó, 598 do CPP. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo MP no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, também cônjuge, companheiro, né? Ascendente, descendente, irmão, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. No caso do 598, neste caso, o prazo é de 15 dias a partir de quando se esgotar o prazo do Ministério Público, certo? Tá. Passada essa parte inicial da legitimidade para recorrer, né? A gente vai falar sobre o que é a apelação do júri, por que ela é tão diferente. No júri, gente, o direito de apelar nasce desde que o caso se enquadre em uma das situações que estão previstas lá no 593, inciso 3. Então, ó, geralmente, simples insatisfação é suficiente. Ah, o juiz não viu essa prova, o juiz não considerou isso aqui, porque esse depoimento aqui e tal. Mas no júri, gente, é muito específico a questão da apelação. Até porque, pensa comigo, a gente tem a questão da soberania dos jurados. A soberania das decisões do tribunal do júri. Então, não é qualquer coisa que anula uma decisão de jurado. São só aquelas aqui, ó, que estão nas alíneas A até D. Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões do tribunal do júri. Isso aqui é uma decisão proferida em sessão de julgamento. Ou seja, decisão proferida em uma sessão de julgamento votada pelos jurados, sentença escrita pelo juiz presidente. Quando? Alternativa não, né? A linha, desculpa. A linha A, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, a nulidade tem que constar da ata, tá? Constando da ata. B, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou contrária à decisão dos jurados. Por exemplo, os jurados decidiram absolver, o juiz vai lá e condena. Ou então o juiz contraria a lei expressa, né? Ele coloca numa situação de reincidência. Ele diz que o réu é reincidente porque ele tem processos na vara da infância e da juventude. Não, peraí. Maus antecedentes não é ato... Ou reincidência não é ato infracional. Reincidência é crime. Maus antecedentes até vai lá, mas reincidência, porra.
Tá lá no artigo 63, a lei expressa está dizendo que há reincidência quando a gente comete um novo crime, depois de transitar em julgado uma sentença que no Brasil ou no estrangeiro que tenha condenado por crime anterior. Então, ó, crime. O juiz está dizendo que ele é reincidente porque ele tem ato infracional. Isso não faz sentido, isso contraria a lei expressa, certo? Juiz, na sentença, contrariou a lei expressa ou contrariou a decisão dos jurados. Terceiro caso, quando houver algum erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança. Aqui, geralmente, a gente está falando de um erro de dosimetria. O juiz errou a contagem da pena, botou alguma coisa que não devia botar, né? Aumentou mais do que devia, acontece também. E na linha D, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Os jurados votaram e parece que eles não prestaram atenção, porque a decisão que eles tomaram não tem respaldo nenhum nos autos. Gente, isso aqui é respaldo nenhum mesmo. Porque não é assim, o MP, com base nos autos, disse que não houve legítima defesa. A defesa, também com base nos autos, disse que houve. Então, nesse caso, é uma divergência de perspectiva, mas as duas versões estariam, se elas estiverem amparadas nos autos, aí não tem o que fazer. Não tem manifestamente contrário à prova dos autos. Agora, o MP só teima, não tem, ele não mostra uma prova. Nos autos está muito clara a legítima defesa, mas o MP teima, diz que não foi. A defesa tá aqui, ó, prova A, prova B, C, D, E, que foi legítima defesa. Aí os jurados ignoraram e decidiram condenar por condenar. Aí sim, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nos parágrafos, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Olha aqui. No caso das alíneas A e D, vocês estão vendo aqui, nulidade posterior à pronúncia e decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Nesses dois casos, o réu deve ser submetido a novo julgamento. Por quê? Porque se houve uma nulidade, tem que julgar de novo. A sessão que aconteceu é inválida. E se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, não adianta o tribunal usurpar a competência dos jurados e dizer, não, realmente, tinha que ter sido, foi situação X, mas tinha que ter sido Y. Não. Tem que ir de novo, para voltar de novo, para passar por uma nova sessão, para acontecer tudo de novo. E aí, uma questão interessante, interessantíssima. Tem uma súmula, que eu vou já pesquisar qual é. Novo julgamento com outros jurados. Tem uma súmula que eu vou já dizer qual foi. Peraí, deixa eu ver aqui se eu não tô sendo besta. Eu tô procurando a súmula, mas eu não procurei. Eu acho que é essa 160 mesmo, ó. Tem uma remissão na linha D, no nosso vade-mecum, para a súmula 160 do STF. Eu tava procurando aqui na internet, mas eu acho que eu tô sendo besta. Súmula 160. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não acolhida, não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Já já a gente fala disso. É nulo. É a 206. Pronto. Ótimo que não tem. É bom que a gente faz uma remissão agora. Eu estou sem coragem de pegar meu lápis agora, mas logo abaixo da linha D aqui, no vade-mecum de vocês, eu quero que vocês façam essa remissão aqui. Súmula 206 que eu acabei de dizer. A minha memória tá carcomida, gente, hoje. Peço até desculpas. 206, súmula 206 do Supremo. Súmula 206 do STF. Eu quero que vocês façam essa remissão aqui. Por quê? Porque, gente, na súmula 206, ela diz assim: é nulo o julgamento posterior, aqui tem ulterior, é posterior a mesma coisa. É nulo o julgamento posterior pelo júri,
com a participação de um jurado que funcionou em um julgamento anterior do mesmo processo. Ou seja, se é novo julgamento, são novos jurados. Tem 25 lá, não é possível que a gente não consiga escolher mais 7. Ah, professora, mas e se foi nulidade? Foram 2 nulidades seguidas, aí teve que ter um terceiro júri, né? De nulidade, nulidade pode acontecer 1 milhão, né? Não tem limite de nulidade. E se não tiver jurado suficiente para escolher, por exemplo, foi 7, 7, 14, 21. Não teve, não deu. Os jurados presentes não deu o número legal. Pois então tem estouro de urna, o juiz convoca os jurados suplentes. Tá, joia? Beleza, deixa eu só voltar aqui para o chat. Pronto, tá tudo tranquilo aqui no chat, tô vendo. Novo julgamento, novos jurados. Isso eu vou botar vou fazer essa remissão. Posso fazer na linha A e na linha D. Vou fazer nas duas, tá? Súmula 206 do STF. Deixa eu ver se tem na linha A. Tem não, mas é bom fazer. Beleza, novo julgamento, novos jurados. No caso, vou até colocar de outra cor. Especificamente falando, na linha D, eu apelei porque a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Eu vou lembrar do parágrafo 3º do artigo 593, inciso... Aliás, 593 mesmo. Parágrafo 3º diz assim, ó. Se a apelação se fundar no número 3D desse artigo e o tribunal há de quem se convencer que realmente a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, uma segunda apelação. Olha que detalhe importante. No caso da nulidade, poxa, se aconteceu 10 julgamentos seguidos e nos 10 julgamentos houve nulidade, nos 10 julgamentos houve alguma coisa ali que não estava certa. E precisou botar ele para ser julgado de novo, de novo, de novo. Paciência. Nulidade não tem limite. Agora, esse negócio de dizer que o jurado votou errado tem limite. A lei botou limite. Então, ó, a linha D. Só cabe uma apelação por este motivo. Professor, e se quem apelou primeiro foi a acusação, né? Primeiro assim, vamos dizer, a Sara foi submetida a julgamento, aí ela foi absolvida. O MP não gostou, apelou dizendo que os jurados julgaram a Sara de forma manifestamente contrária à prova dos autos. O tribunal acolheu e disse, Sara, você vai ser julgada de novo. Se dessa vez a Sara for condenada e a defesa disser, não, pelo amor de Deus, agora é que houve um julgamento manifestamente contrário às provas dos autos. A defesa pode apelar com base na linha D? Não pode. Isso é dizer que, com base na linha D, o réu só pode ter mais um julgamento, no máximo. Não se admite, pelo mesmo motivo, uma segunda apelação. Agora, falamos da linha A, nulidade é nulidade, se aconteceu, paciência. Se aconteceu 10 nulidades, tem que fazer 10 julgamentos. Agora, em relação à linha D, foi colocado um motivo, porque senão ia ter recurso ad eterno, né? Então, com base na linha D, só é aceita uma apelação. A segunda apelação pelo mesmo motivo não se admite. Não vai ser nem conhecida, inclusive. Parágrafo 1º. Inclusive, que bom, né? Vamos lembrar disso. Isso pode reverter em nosso benefício também. Lembra do caso da Sara que a gente falou? A Sara foi julgada uma vez, aí houve um resultado, aí uma parte apelou e disse assim, ai, Sara, você vai ser submetida a novo julgamento. Beleza, vamos para o novo julgamento, vamos para cima, Deus abençoe nossa audiência, igual a Virgínia. Deus abençoe nossa audiência. Aí vamos para o segundo julgamento.
No segundo julgamento, a Sara é absolvida. Olha só, ó, absolvida é bom. Se o MP apela, se aparece uma questão sua, o MP apelou dizendo que, novamente, houve um julgamento manifestamente contrário às provas dos autos. Que argumento de direito processual você, advogado da Sara, usaria para, né, refutar essa apelação do Ministério Público? O argumento de que, com base no artigo 593, 3D, não poderá haver uma segunda apelação, não se admite uma segunda apelação com base, novamente, no julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos do artigo 593, parágrafo 3º. Tá entendendo? Cada dispositivo que a gente tem aqui, gente, tenta imaginar uma questão. Porque eu tô imaginando aqui, o meu cérebro está fritando. Eu pensei assim, rapaz, tu já pensou uma questão dessa? Diz assim, rapaz, a Sara, o MP tá puto, porque no segundo julgamento a Sara, no segundo julgamento ele disse que o primeiro foi manifestamente contrário às provas dos autos. Apelou, disseram, tá bom, Sara, você vai para novo júri. No segundo julgamento, a Sara foi absolvida e o MP tá lá enchendo o saco de novo. Disse, não, foi manifestamente contrário às provas dos autos. Qual o argumento que o advogado da Sara vai fazer nas contrarrazões? Vai dizer, excelência, de acordo com o artigo 593, parágrafo 3º, se a apelação se funda no 3D deste artigo, não é admitida nova apelação pelo mesmo motivo. Segunda apelação pelo mesmo motivo. Então, ó, doideira. Doideira, a gente tem várias coisas. Nas alíneas B e C, vou até colocar aqui uma OBS. Nas alíneas B e C, a gente tem o seguinte. B e C. Sentença contrária à lei expressa, contrária à decisão dos jurados, erro ou injustiça na pena, né? Na dosimetria da pena ou na medida de segurança. Nesse caso, o tribunal só retifica, né? B e C, tribunal retifica, faz só a correçãozinha nos casos das alíneas B e C. Parágrafo 4, a gente já conhece, né? Se for cabível a apelação, eu não posso usar o recurso em sentido estrito, ainda que eu recorra de somente parte da decisão. Show? Beleza? Beleza. Outra questão importante. Desculpa. Súmula 160 diz que é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu uma nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Se o MP recorre em qualquer apelação, em qualquer recurso, aqui nós estamos falando da apelação do júri, mas se o MP recorre e diz, não esquece, não fala, tem nulidade, mas ele não cita, ele não levanta essa nulidade no recurso dele. O tribunal, vendo essa nulidade, pode reconhecer de ofício? Não pode. O STF diz que se o tribunal acolhe uma nulidade que não foi levantada no recurso da acusação, essa decisão será nula. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados, claro, os casos de recurso de ofício. Esses casos de recurso de ofício estão no artigo 574, inciso 1 e 2. E assim, caíram em um desuso federal. Quase não tem mais. 1 e 2. Isso do CPP, tá? Próxima súmula que eu quero que vocês se lembrem também. O efeito devolutivo, ou seja, o efeito de analisar a matéria novamente. O efeito de reanálise da matéria pelo judiciário. O efeito de reanálise da matéria pelo poder judiciário. Esse efeito de poder analisar, da apelação contra decisões do júri,
é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Calma, você não entendeu ainda porque eu não te expliquei. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos termos aos fundamentos da sua interposição. Vamos lá, eu sei que é ruim esse daí, mas vamos repetir. Olha só a súmula 703 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito, é limitado aos fundamentos da sua interposição. Isso quer dizer, basicamente, a gente viu que a apelação do tribunal do júri, a apelação das decisões que ocorrem na sessão de julgamento, são aquelas lá do 593, alíneas A, B, C e D. A, nulidade pós-pronúncia. B, sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C, né, erro ou injustiça na pena, na medida de segurança. E D, decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Vamos supor que na minha folha de interposição eu coloquei assim: eu vou apelar, excelência, com base no artigo 593, a linha C. E aí, a linha C é aquela que fala do erro na dosimetria, do erro na aplicação da pena da medida de segurança, erro ou injustiça. E aí, nas minhas razões, eu começo a levantar uma situação de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, e o relator lendo meu recurso sem entender. Ou então, o próprio juiz fazendo esse recurso de admissibilidade, se as razões forem apresentadas para ele, ele olha assim e diz: falha, meu Deus do céu. Mas essa menina não ia recorrer só da linha C? Por que ela tá levantando a linha D aqui? Não, não. Recurso não conhecido, porque na apelação contra decisões do tribunal do júri, eu que vou apelar, eu tenho que ter muito cuidado com qual a linha A, B, C ou D eu coloco na minha interposição, porque a minha apelação, ela vai, o efeito de análise, né, de reanálise da matéria pelo judiciário, vai ficar limitado ao que eu coloquei na minha folha de interposição. Então, novamente, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do tribunal do júri, contra decisões do júri, é adstrito, limitado aos fundamentos, fundamento legal, ao artigo, à linha que eu coloquei na minha interposição. Perfeito? Essa daí foi até boa. Show. Vamos lá. Então, aqui coloquei um exemplinho. O apelante não pode levantar nas razões outra linha não contida na interposição. Exemplo, se a interposição do recurso foi com base na linha A, nulidade, não pode o apelante, nas razões, pleitear a linha D, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois é uma linha não contida ou não incluída na folha de interposição. Certo? Vou até sair do meio aqui, porque agora nós vamos ver o nosso modelo. Interposição ao juiz presidente, tá? Juiz presidente do tribunal do júri, é o juiz que preside a sessão, é o juiz que, com base na decisão dos jurados, né, faz ali a sua sentença, o jurado julga e o juiz presidente calcula a pena ou profere a absolvição, se for o caso, ou determina a medida de segurança, se foi determinada pelo conselho de sentença. E aí eu vou interpor para ele: excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara do júri, ou da tal vara do tribunal do júri, ou excelentíssimo senhor juiz presidente do tal tribunal do júri, tanto faz, da comarca tal. Se for júri federal, a gente já falou aula passada, quando é que é júri federal. Excelentíssimo senhor juiz federal da tal vara do tribunal do júri, da Justiça Federal, da seção judiciária tal. Ou o juiz que julgou, né, ali, que dosou a pena desse rapaz, desse abençoado. Fulano, já qualificado nos autos, por seu advogado e bastante procurador que abaixo-assina, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, inconformado com a decisão de folhas tais, interpor a presente apelação, com base no artigo 593, apontar o inciso e a linha que são aplicáveis ao caso. Não esqueçam da linha, pelo amor de Deus. Do Código de Processo Penal, CPP.
Tempestiva, pois interposta em 5 dias da intimação, conforme artigo 593 caput do CPP. Lembra que eu fiz a minha sigla aqui e a partir daqui eu posso usar. Dessa forma, requer que seja recebido e processado esse recurso com as razões anexas, porque eu já estou mandando com as razões, subindo por consequência os autos à instância superior, TJ ou TRF. NTPD, né, nesses termos pede deferimento, local, data, advogado OAB. Certo. Razões de apelação. Egrégio Tribunal de Justiça, apelante, apelado, processo número, razões de apelação. Egrégio Tribunal de Justiça, ou então Egrégio Tribunal Regional Federal, colenda Câmara, colenda Turma. Vou expor os fatos, principalmente falando da sessão de julgamento. Vou falar das preliminares, se houver nulidade suscitada antes, fazendo constar em ata, lembra que nulidade, se não tiver um registro dessa nulidade, ela é meio que nada, né? Então, nulidade tem que constar em ata. Se houver nulidade, tem que interpor com base na linha A, tá? Do mérito, expor as suas razões com base nas alíneas. É uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos? Expõe por que é uma decisão manifestamente contrária às provas dos autos. É uma decisão na qual o juiz contrariou lei expressa ou contrariou a decisão dos jurados? Explica por quê. Tá aqui a ata, a decisão dos jurados. Tá aqui a decisão do juiz, tá diferente. Tá aqui a lei, tá aqui a decisão do juiz, tá diferente. Houve um erro na dosimetria da pena, era uma tentativa, o juiz tinha que, por exemplo, diminuir de 1/3 até a metade, o juiz diminuiu só 1/6, ele foi abaixo do mínimo legal. Então, vou expor isso daí também. E se for nulidade, eu explico a nulidade, porque ela faz parte, nesse caso aí, é todo o mérito do meu recurso. Dos pedidos. Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso. Não esquece, em nome de Jesus, desse conhecido e provido. Sendo reformada a decisão de primeiro grau para o fim de A. Reconhecer nulidade, se houver, né, a linha A, sujeitando o réu a novo julgamento. Se for o caso da linha D, reconhecer o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, a fim de sujeitar o réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, parágrafo 3º. Isso aqui é um e ou, tá? Porque não é obrigado via A e a D juntas. Mas eu falei logo das duas. Se forem outros motivos de interposição, ou reconhecer o erro ou injustiça na dosimetria da pena, medida de segurança, a fim de diminuir a pena base, não sei o quê. Regime de cumprimento de pena, nestes termos, pede deferimento local, data ou advogado AB. Show? Show de bola. Então, vamos lá. Aqui nós temos a nossa 7ª questão e aqui embaixo nós temos umas folhinhas em branco, certo? Para vocês. Eu vou fazer a 7ª questão e eu vou liberar vocês para estudar, porque vocês precisam assentar tudo isso daí. É um conteúdo denso, conteúdo difícil. Vamos fazer a questão 7 para eu poder liberar vocês. Fernando foi pronunciado pela prática de um crime de homicídio doloso consumado, que teve como vítima Henrique. Em uma sessão plenária do Tribunal do Júri, o réu e a sua namorada, que foi ouvida na condição de informante, afirmaram que Henrique iniciou agressões contra Fernando e que o Fernando, agiu em legítima defesa. Por sua vez, a namorada da vítima e uma testemunha presencial, a namorada da vítima e uma testemunha presencial asseguraram que não houve qualquer agressão pretérita por parte de Henrique. Ou seja, nós temos provas, né? Nós temos aqui o próprio réu e a sua namorada apresentando uma versão, a namorada da vítima e um testemunho ocular dizendo outra versão. No momento do julgamento, os jurados reconheceram a autoria e materialidade, mas optaram por absolver o Fernando. O Ministério Público inconformado apresentou um recurso de apelação com fundamento no 593, inciso 3, a linha D. Disse que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. A família de Fernando fica preocupada com o recurso, em especial porque afirma que todos tinham conhecimento que 2 dos jurados que atuaram no julgamento eram irmãos, mas em momento algum isso foi questionado pelas partes, não foi também alegado no recurso e também não foi avaliado pelo juiz presidente.
Certo? Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Alternativa A, questão item A. A decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos? Vamos lá. Se tem prova das duas versões e os jurados escolheram uma, não existe, certo? Então vocês podem dizer assim: não, a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, ou porque os jurados decidiram por uma das versões dos autos. Havia pelo menos duas, né? Uma das versões dos autos. Ou então, vou até colocar de outra cor. Ou então vocês podem alegar o seguinte: ou porque as declarações do réu e sua namorada estão escorando a decisão, né? Tem elemento nos autos para fundamentar a decisão dos jurados, né? Não é uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se tem prova nos autos. Devendo prevalecer a soberania dos vereditos, ou mesmo a íntima convicção dos jurados, né? Vocês podem falar uma das duas coisas. Então, ou há elementos nos autos, há provas nos autos, ou elementos nos autos, que corroboram, que fundamentam, que escoram, né, que apoiam a decisão dos jurados. Decisão dos jurados, com base, né, na questão da soberania dos vereditos. Vocês também podem citar vereditos. Vocês também podem citar a íntima convicção dos jurados. Vocês podem colocar aqui como base o artigo 5º, inciso 38. 38. Deixa eu ver aqui qual é a linha, por favor. Artigo 5º, inciso 38. 38. A soberania dos vereditos. A linha C. Eu já ia digitar, ó. A linha C da Constituição Federal. B. Poderá o tribunal, no recurso do MP, anular o julgamento com fundamento em nulidade na formação do conselho de sentença? Justifique. A formação do conselho de sentença. Todo mundo sabia que 2 dos jurados eram irmãos. Só que nenhuma das partes questionou, nem nada no recurso trouxe essa informação, e o juiz-presidente também não se manifestou a respeito. Então, aqui, ó, B. Poderá o tribunal anular o julgamento com fundamento na nulidade na formação do conselho de sentença? Não, não pode. Aí a gente vai lembrar da súmula 160, que a gente falou agora há pouquinho. É nula ou seria nula a decisão do tribunal que reconhece uma nulidade não arguída no recurso da acusação. Vamos voltar lá. Tá aqui, ó. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, não sendo caso de recurso de ofício, certo? Então, o tribunal está limitado ao conteúdo da apelação do Ministério Público. Ele não pode chegar simplesmente e dizer assim: ah, não, mas é porque, ah, rapaz, eu percebi, eu não posso deixar passar. Pode e deve deixar passar. Decisão em contrário, inclusive, olha só, se o MP não colocou isso no recurso, eu não vou ter que rebater nas contrarrazões, porque em time que tá ganhando não se mexe. As minhas contrarrazões eu vou rebater tudo que tá no recurso do MP. Se o tribunal tem condição de reconhecer uma coisa que não estava no recurso e que eu nem tinha ideia que o pessoal ia lembrar, ia desenterrar isso daí, como é que eu vou estabelecer ali ampla defesa contraditória? Certo? Eu posso falar aqui tanto da questão que a apelação se limita
as razões, a peça de razões do MP. Posso falar que violaria o contraditório e a ampla defesa, porque nesses termos o tribunal vai reconhecer uma coisa que eu não posso, que eu não pude rebater, que eu não pude contrarrazoar. Contraditório, ampla defesa, já que é circunstância não rebatida em contrarrazões. Nos termos da súmula 160 do STF. Tem outra súmula também, eu acho que é a 713. Deixa eu ver. Peraí, STJ. Pronto. Lembra que a gente falou? 713 também se aplicaria. A gente falou que, não, que o efeito devolutivo está adstrito aos fundamentos da interposição. O MP, ó, apelou com base na linha D. Ele não trouxe essa questão da nulidade. Então, não pode o tribunal exercer o efeito devolutivo ou amparar ou dar efeito devolutivo à apelação nesse ponto em específico, porque não fez parte ali. Vale, meu pai do céu, não estava mostrando a tela. Desculpa, pessoal. Faz quanto tempo que eu não tô mostrando essa tela? Nossa, faz uns 6 minutos que eu não tô mostrando essa tela, gente. Desculpa. Então tá, aqui ó. Só para melhorar aqui a situação de vocês. Os jurados decidiram por uma das versões dos autos, há provas nos autos ou elementos nos autos que corroboram a decisão dos jurados, soberania dos vereditos. Show. B. Não, porque se limita às razões do MP, ou porque violaria o contraditório por defesa, já que é circunstância não rebatida em contra-razões, ou porque o recurso do MP, né, o efeito devolutivo se limita aos termos, aos fundamentos da interposição. Show? Eu vou, para me redimir com vocês, mandar esse print agora no grupo. Tá? Pera aí, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Vou mandar agora no grupo. Para me redimir com vocês, que eu passei esse tempão com a tela só em mim. Ô, coisa horrível. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aqui? Pronto. Pois, assim, amanhã eu vou mandar para vocês formalmente, porque agora eu vou deixar vocês estudarem. Mas quem está aqui fica avisado. Eu quero que vocês, para o simulado dessa semana, façam as 4 questões que a gente colocou neste material aí e uma das 2 peças, 5 ou 6. Ah, professora, eu quero fazer 3 das questões de cima e essa questão de baixo. Faça, não tem problema. É porque como em cima já tinha 4 questões bonitinhas, aí vocês podem, né, escolher as questões de vocês. Eu só preciso que vocês citem os nomes das pessoas para dizer assim, ou então coloque identificar a questão. Questão, eu tô respondendo, professora, a questão 1, 3, 5 e 7. Show. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4 e 7. 1, 2, 3, 4. Pronto, eu só quero que vocês identifiquem. Resposta à questão tal. Resposta à questão tal. Certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso encontro de hoje. Apesar de eu estar levemente indisposta, mas eu sinto que a gente conseguiu aproveitar bem esse ponto em específico do nosso encontro, né? Que a gente falou um pouquinho sobre
essa parte da apelação, que eu acho que era de grande valia para vocês, não só para peça, né? Porque eu acredito até que como peça existe uma possibilidade muito pequenininha, muito remota de aparecer, mas mais para as questões mesmo. Porque vai que aparece, né? E se aparecesse e eu, logo eu, que vivo de júri, não falasse isso com vocês, eu ia me sentir muito mal. Então, é isso. Boa noite a todos, bons estudos e bom descanso assim que os estudos terminarem. Tchauzinho.